Salve! Vamos conhecer hoje a história de Graziela Maciel Barroso, a mulher que amava as plantas, cientista e pesquisadora de nossa floresta tropical. Graziela é uma referência internacional no estudo da nossa botânica. Seja bem-vindo ao canal da Astrid! Graziela Barroso, a grande dama da botânica no Brasil, quebrou regras pela vida afora e foi a primeira botânica concursada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ela descobriu e interpretou inúmeras espécies de plantas e contribuiu para o desenvolvimento da ciência no Brasil durante o século XX. Graziela Maciel Barroso nasceu em abril de 1912 numa casa às margens do rio Cuiabá, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, exatamente na tríplice fronteira entre Paraguai, Bolívia e Brasil. Era filha de Salustiano Antunes Maciel e Alzira Martins Maciel. O pai, seu Salustiano, foi 2 vezes intendente municipal de Corumbá, cargo que existiu até 1930, antes das prefeituras. Ele trabalhou muito pela inclusão do ensino secundário em Cuiabá, mas educou as filhas de forma tradicional, para que se tornassem boas esposas e donas de casa. Graziela começou a fazer o curso normal de formação de professoras primárias, mas não concluiu os estudos. Em 1928, com apenas 16 anos, ela se casa com o agrônomo Liberato Joaquim Barroso, cearense e antigo funcionário do Ministério da Agricultura. A natureza sempre fez parte da vida dela, mas essa admiração se consolida quando começa a acompanhar o trabalho do marido. O casal teve 2 filhos, Manfredo e Mirtila, e morou em várias regiões do país. O trabalho de Liberato levou a família para o interior da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, até se estabelecer no Rio em 1940 como diretor do Horto Florestal. Graziela, Liberato e os filhos passam a morar no Solar da Imperatriz, uma construção histórica tombada pelo IFAM, onde funciona desde 2001 a Escola Nacional de Botânica Tropical, a primeira do gênero na América Latina. No Rio de Janeiro, com os filhos já crescidos, mas ainda jovem, ela volta aos estudos e se dedica ao aprendizado de botânica. Graziela fica como estagiária herborizadora no Horto Florestal até 1945, quando surge a oportunidade de fazer um concurso para trabalhar efetivamente no Jardim Botânico. Ela é aprovada em 2º lugar para o cargo de naturalista. Em 1946, começa ao lado do marido as atividades na área da sistemática vegetal. Nessa época, não se exigia título universitário, nem havia mesmo uma universidade. Os cursos eram feitos nas faculdades de filosofia e o concurso não exigia nenhuma especialidade. Fiz o concurso de botânica para ser naturalista do Jardim Botânico. Nenhuma mulher tinha feito esse concurso, de modo que houve uma certa prevenção por parte dos candidatos homens, sendo eu a única mulher. Eram 5 vagas. Eles achavam que era uma barbaridade uma mulher fazer esse concurso. Lembra que ela ficou em 2º lugar, tá? Graziela fica viúva aos 37 anos e perde ao mesmo tempo o marido, o mestre, o companheiro de jornada, mas segue em frente e continua o trabalho de Liberato junto aos estudantes e estagiários. Ela aprofunda os estudos e organiza expedições botânicas nas matas tropicais, uma iniciativa ousada naquele tempo. Nos anos 1940 e 1950, não era de bom tom uma senhora embrenhar-se nas florestas. Quando estou no mato, sinto a presença de Deus. Todas essas maravilhas só podem ter sido criadas por uma coisa muito superior. Graziela estudou grupos complexos da flora do Brasil, considerada uma das mais ricas do mundo. Entre essas famílias de plantas, 4 delas continuam sendo bastante pesquisadas internamente no Jardim Botânico e também pelo Brasil. São elas Leguminosae, Araceae, Composita, Asteraceae e Myrtaceae, da família da goiabeira, da pitanga, por quem ela tinha um entusiasmo especial. Essa família é uma das mais ricas e menos conhecidas. Se Deus me der vida e cabeça boa, vou descrever uma por uma. Graziela estudou a família das goiabeiras até o fim da vida. Em 1959, Graziela ingressa na Universidade do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no então curso de História Natural, que hoje é chamado de Ciências Biológicas. Ela concorre com 140 candidatos e fica em 10º lugar.
Foi até uma coisa que ninguém esperava, porque eu já terminara meus estudos havia muito tempo. Estava com 47 anos e fui muito bem acolhida pelos colegas todos jovens. Naquela época, eram 3 anos de biologia e 1 para licenciatura para quem pretendia o magistério secundário. Comecei no Instituto Lafayette, que se tornou Universidade da Guanabara. Então me formei pela Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a Universidade do Estado do Rio, a UERJ. Ela fala com muito orgulho, né? No meio do curso universitário, Graziella sofre outra grande e dolorosa perda. O seu filho, Manfredo, piloto de aviação, sofre um acidente aéreo e morre aos 30 anos de idade. Mais uma vez, ela arranja força para seguir adiante. Todo mundo pensou que eu fosse abandonar porque eu fiquei arrasada, mas não deixei de trabalhar, como 5 dias depois estava no Jardim Botânico e na universidade, porque procurei no trabalho toda a força que eu precisava ter. Até hoje sofro muita saudade, mas tenho uma parte espiritual bem formada. Minha filha não quis seguir botânica. Ela é pintora. Mirtila, a filha, pintou algumas das paisagens mais adoradas pela mãe, como as da Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, onde a família também morou. Eu faço botânica e ela pinta botânica, dizia Graziella orgulhosa. Graziella começou a estudar tardiamente, mas fez isso com muito empenho. Ela falava alemão, francês, inglês e latim, línguas complementares aos estudos de botânica. Na década de 1960, ela assume a chefia da seção de botânica sistemática do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a curadoria do herbário. Fica nesses cargos por diversos mandatos e incrementa o intercâmbio científico com outras instituições nacionais e estrangeiras. Era uma cientista apaixonada pelo trabalho. Chegava no Jardim Botânico às 6h30. Ela tinha até a chave do parque. Graziella foi uma incansável e entusiasmada professora nas universidades federais do Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná, na Universidade Estadual de Campinas e na Universidade de Brasília. Formou gerações de biólogos e ensinou, além da prática acadêmica, o amor pela natureza. Graziella lutou pelas liberdades democráticas e pela conservação da natureza em plena ditadura militar, que ocupou o país de 1964 a 1985. Ela implantou no início dos anos 1960 o Departamento de Botânica na recém-criada Universidade de Brasília, a UNB. Além do curso de botânica, também dava aulas para os alunos de medicina. No episódio da invasão à UNB pelas Forças Armadas, Graziella se posicionou na defesa dos alunos e protestou contra a demissão de professores. Ela trava uma luta incansável pelos direitos civis através de cartas para as autoridades, inclusive uma dirigida ao Marechal Arthur da Costa e Silva, então presidente da República, em que denunciava injustiças que estavam ocorrendo na universidade. Suas convicções e atitudes fizeram com que ela fosse proibida de entrar no Jardim Botânico durante alguns meses na gestão do padre Raulino Reitz, sob a acusação de envolvimento com comunistas. Sempre driblando e desafiando o tempo, ela conclui o doutorado aos 61 anos de idade com a tese Compositais subtribo Baccharidadinae Hoffmann. Mais ou menos isso, tá? Um estudo das espécies ocorrentes no Brasil. Isso pela Universidade Estadual de Campinas. E passa a dar aulas para os cursos de pós-graduação na orientação de mestrandos e doutorandos em diversas universidades. Graziella, junto com Roberto Burle Marx, Margarete Mie e outros ecologistas, iniciou na década de 1960 uma luta pela preservação da natureza que incluía denúncias contra os desmatamentos, queimadas e demais desastres ambientais e a defesa do estabelecimento de unidades de conservação nos Cerrados, Pantanal e Mata Atlântica. 1960, era essa a luta dela. A amizade de Graziella e o paisagista Burle Marx era baseada no amor pela natureza e admiração mútua entre a cientista e o artista. Graziella participou de diversas excursões organizadas por Burle Marx pelo Brasil para conhecer plantas que poderiam ser usadas em paisagismo. A botânica ressaltava a gentileza do paisagista e lembrava de uma vez que tinha ficado ajoelhada durante muito tempo para coletar plantas numa caatinga e ficou com os joelhos cheios de espinhos. Roberto retirou um a um todos os espinhos.
O paisagista gostava de chamar a amiga de fantasma da floresta. Minha amizade com o Roberto é uma amizade de muitos anos, porque eu identificava plantas no sítio dele. Tinha um botânico, Dmitry Sucre, um panamenho que veio fazer um estágio de 2 meses e ficou 20 anos trabalhando comigo lá no Jardim Botânico. Nós íamos para o sítio, fazíamos excursões, Dmitry, eu, Margarete Mi, Roberto e mais uma equipe do Roberto. Viajamos muitos lugares do Brasil. As excursões que fiz foram graças ao Burle Marx, que pagava todas as despesas da viagem para mim e Dmitry. Então, viajamos por muitos lugares no Brasil. Realmente ele amava a natureza. Margarete Mi era muito amiga do Burle Marx. Era uma pessoa maravilhosa, eu gostava muito dela. Era uma pessoa fora do comum. Eu agora fiquei imaginando essa turma viajando pelo Brasil. Que turma legal. A cientista Graziela Maciel Barroso identificou e interpretou espécies vegetais de diferentes biomas em coleções de herbários do Brasil e do exterior. Um trabalho detalhado em publicações e artigos e muitos livros. Ela produziu as principais obras de referências no ensino da botânica na época e tinha muito orgulho do seu trabalho. O livro Sistemática de Angiopermas do Brasil é adotado em todas as universidades de botânica do Brasil e por pesquisadores estrangeiros que estudam plantas brasileiras. Graziela trabalhou a vida inteira. Aos 70 anos, ela podia ser vista debruçada sobre o microscópio, identificando e classificando plantas, atendendo às solicitações de alunos e pesquisadores. Ela se aposentou, mas depois de um tempo voltou a trabalhar no Jardim Botânico. Assim tem sido minha vida, sempre essa atividade de transmitir o que aprendo, porque não paro de estudar. Recebo muitas coisas novas, pesquisas novas de botânicos, austríacos, alemães, franceses, leio os trabalhos deles e procuro transmitir para os meus alunos, porque gosto disso, de trazer novidades para os alunos. Aprendo e transmito. O nome disso é generosidade. Graziela recebeu diversas homenagens pela vida afora e é a única brasileira condecorada com a medalha de Botânica do Milênio, Millennium Botany Award, do Congresso Internacional de Botânica em St. Louis, nos Estados Unidos. A Universidade Federal do Piauí, em Teresina, tem um herbário com o nome dela. No Jardim Botânico, onde passou parte do seu tempo como cientista, funciona o pavilhão Graziela Maciel Barroso, entre tantas homenagens aqui e no exterior. Graziela teve vida longa, morreu em maio de 2003, aos 91 anos, um mês antes de sua posse na Academia Brasileira de Ciências, uma condecoração pós-mortem. Quando pego uma planta para estudar, é como se fosse um filho que visse crescer. O amor que eu sinto por aquilo é muito grande. Fiz da botânica minha religião e do Jardim Botânico minha igreja. Graziela Maciel Barroso é uma mulher admirável e essa foi a vida dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.